Tudo bem, vamos nós dar sequência, depois de 2 semanas ausentes. A gente vai dar sequência ao nosso estudo. Oi para quem não deu oi ainda, bem-vindos e bem-vinda. Agora nós estamos já cobrindo o capítulo de alegria empática. Hoje a gente começa e possivelmente termina, que é um capítulo bem curtinho. A depender do que temos para compartilhar, pode ser que a gente termine na semana que vem. A depender, a gente termina ainda hoje. Independente de terminarmos hoje, na semana que vem ou qualquer dia, vamos começar nosso estudo como a gente sempre começa, né? Fazendo as nossas preces iniciais. Na sequência, a gente vai fazer a meditação e depois vamos para a leitura, compartilhamentos, observações, como sempre fazemos todas as quartas-feiras. Antes de fazermos as nossas preces iniciais, vamos só trazer a nossa presença. Vamos tomar assento na nossa própria presença, sentir o fluir da respiração, recolher a atenção dos momentos passado, futuro, e permitir que a atenção repouse suavemente no momento presente, mas também livre de engajamentos com a fala interna. E assim nos estabelecendo num estado externo e interno de quietude, nós nos conectamos mais abertamente, mais livremente com o Dharma, com os ensinamentos. E deste lugar de quietude, nós pedimos as bênçãos a Guru Rinpoche, indo juntos a prece de 7 bens. Com, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nurjan Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Yadrupne Pema Jone Jesudra Porto Kandro Mapefo Keki Jesu Dagrupi Vinde Lati Shitsu So Guru Pema Siji Hum Hum Orgen no Jansan Pema Desar Dompola Yatsen Chogi Nyodrupne Pema June Jesudra Cordo Cadro Mapeco Eki Jesuda Tuki Dindi Lachi Shiksu So Guru Dimasi Jihun. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Tagi Jinso de Pesonante Dola Pentir Sande Drupa Shu Sanje Chodan Sochi Chodan La
Chancho bardo dagni japsuchi dagi jinso jipe sonanchi dova pentir sanje drupa show. Agora então, nós tomamos um assento, uma postura de corpo confortável e seguiremos para a nossa prática de meditação. Faça os ajustes necessários nesse momento. Eu vou compartilhar a prática conduzida pelo Vana Aula. In the spirit of loving kindness, let your awareness be released, descending right down to the ground. No espírito da bondade amorosa, deixe que a sua consciência seja liberada e desça pelo espaço do seu corpo até o chão. Then let the light of your awareness illuminate the entire space of your body. E deixe que a luz da sua consciência ilumine todo o espaço do seu corpo. And settle your body in its natural state, relaxed, still, vigilant. Estabeleça o seu corpo no estado natural, relaxado, quieto e vigilante. Releasing all control and all effort, allow your respiration to flow in and out effortlessly, without impediment. Abra mão de todo o controle, de todo o esforço, deixando que a sua respiração flua livremente, sem esforço e sem qualquer impedimento. Releasing all concerns, hopes and fears about the future and past, allow your awareness to come to rest at ease in the present moment. Solte todas as expectativas, todos os temores com respeito ao passado e ao futuro e deixe que a sua consciência repouse no momento presente. Free of grasping, let your awareness be still and naturally clear and bright. Sem qualquer fixação, deixe que a sua consciência se aquiete, em clareza, brilhante. Resting in its own place, without any distinction of inner and outer. Let your awareness remain in its own nature with no object. Repousando em seu próprio espaço, sem qualquer distinção entre interno e externo. Deixe a consciência repousar sem qualquer objeto.
While continuing to rest in its own nature, let the light of your awareness illuminate the fluctuations within the field of the body corresponding to the in and out breath. Continuando a repousar em sua própria natureza, deixe que a luz da consciência ilumine as flutuações relacionadas às sensações da entrada e da saída do ar. And as the breath flows in, arouse, enhance your awareness of your own awareness, non-conceptually. Na inspiração, intensifique, eleve a sua consciência da própria consciência, sem objeto. And as the breath flows out, release your awareness into space with no object. E quando o ar sai na expiração, solte a consciência no espaço, sem objeto. Releasing whatever thoughts may come to mind. Soltando qualquer pensamento que venha à mente. Invert your awareness into the sheer luminosity of your own awareness. Inverta a consciência sobre a pura luminosidade da própria consciência. And release your awareness into the emptiness of space with no object. E solte a consciência na vacuidade do espaço sem objetos.
rest simultaneously in that luminosity, that emptiness, which are coextensive with each other, which pervade each other. E então repouse simultaneamente na luminosidade e na vacuidade, que são coexistentes, uma permeia a outra And are non-dual. e são não duais. And let your eyes be open, all of your senses open, unimpeded. E agora deixe os olhos abertos, todos os sentidos abertos, sem qualquer impedimento. Let your mind be loose and free without impeding any of its activities. Deixe a mente solta e livre, sem impedir qualquer uma de suas atividades. And here and now, rest in that mode of awareness, which is not only still but primordially still, which never moves. E aqui e agora, repouse na consciência que não está apenas quieta neste momento, mas que é primordialmente quieta, nunca se moveu. This awareness here and now that is unborn, unceasing. Nessa consciência, no aqui e agora, que é não nascida e não cessa. Which is neither one nor many. Que não é nem uma e nem muitas. Neither existent nor non-existent. Nem existente e nem inexistente. Which utterly transcends the intellect, words and thought. Que transcende inteiramente os conceitos, o intelecto e as palavras.
and yet permeates every experience. E permeia todas as experiências.
Cada um a seu tempo, vai retomando o movimento do corpo, retomando a interação com o ambiente externo, com a tela. A nós seguirmos nosso estudo do dia. E hoje nós vamos falar sobre alegria empática. Terceira das 4 incomensuráveis. É uma qualidade assim muito importante, fundamental no nosso caminho, que é através do cultivo da alegria empática, essa qualidade fundamental, nós vamos desenvolver ou reconhecer a capacidade de nos alegrarmos com as qualidades, as conquistas, as virtudes dos outros, mas também de reconhecer e nos alegrarmos com as nossas próprias qualidades, virtudes, nosso progresso e a nossa evolução no caminho que nós escolhemos, né? No caminho da iluminação. Então, essa é uma qualidade que vai nos ajudar a celebrar o que nós cultivamos, os nossos progressos, tudo que a gente tem conseguido nutrir de positivo, de bom em nós, e que nos apoia na realização do nosso desejo maior, que é a realização de Bodhicitta, né? Então, isso é muito importante, a gente reconhecer em nós essas virtudes sendo cultivadas e reconhecer a presença delas nas nossas ações, na nossa manifestação, e também reconhecer nos outros. Porque às vezes a nossa vida não está assim tão aparentemente cheia de motivos de alegria, né? Mas se nós somos capazes de olhar para os nossos amigos, as pessoas queridas, vê-las manifestando virtudes e qualidades, conseguindo realizar coisas virtuosas, né? E se alegrar por isso, a gente conseguir se alegrar pelas alegrias dos outros, a gente vai ter sempre motivo para se alegrar. A gente vai ter sempre motivo para ver que, para além da dimensão infinita de sofrimento que permeia o samsara, há também uma variedade imensa de alegria, de virtudes, de causas e condições para alegria e para virtudes que se manifestam incessantemente, ora em nós, ora no outro. E a gente pode olhar e reconhecer isso no outro e se alegrar, né? Se alegrar por isso. É uma grande qualidade e é um grande auxílio para o nosso caminho. Se cada uma de nós, antes da gente começar a leitura, tudo bem, gente? Vocês estão todos familiarizados, assim, já viram, terão de ver, certamente, conteúdos sobre alegria empática, estudos, né, e práticas, mas na vida de cada uma de vocês, de cada um de vocês, vocês normalmente, assim, conseguem reconhecer as suas próprias virtudes? Se alegrar com as suas próprias virtudes? Alguns sim, outros mais ou menos. Isso é muito importante. Isso vem também de encontro com a autocompaixão, né? Um processo de desenvolvimento de autocompaixão. Assim, diminuir o criticismo, reconhecer as virtudes. E com relação às outras pessoas? Será que vocês têm essa habilidade já bem baseada aí de olhar para o outro, reconhecer virtudes que eles manifestam e se alegrar por vê-los manifestando essas virtudes? Tem, né? Isso é muito bom, né? E como é que vocês se sentem quando percebem isso?
Muito Olha, feliz. eu vou colocar com sinceridade Sim, por favor. que esses sentimentos são muito mesclados com certas sombras às vezes, né? Para certas pessoas é uma alegria imensa vê-las florescer. E para outras, a gente já fica, eu, né? Fico assim, às vezes, vendo que tem aspectos não virtuosos em mim diante disso. Então, tem bastante chão para caminhar no meu sansarão. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque a gente não tem essa experiência de forma equânime ainda, né? É, e é fundamental, obrigada, Paulo, pela sinceridade, pela partilha. É fundamental que a gente tenha essa sinceridade. E se a gente quiser mascarar o ponto onde nós estamos, não vai funcionar, né? A gente vai tentar mascarar para quem? Para a gente mesmo? Não faz o menor sentido. A gente vai olhar para isso com muita sinceridade, assim. E é assim mesmo. A gente tem essa tendência natural de se alegrar, porque as pessoas que a gente gosta, que a gente quer bem, que a gente, né, estão indo bem, e de aquelas pessoas que a gente não curte tanto, assim, que tem as suas certas ressalvas, a gente achar, não, isso não é tanto assim, né? Buscar ali encontrar pontos que não são tão positivos, né? É natural. A gente age assim mesmo, né? No modus operandi convencional. Mas é justamente o que nós estamos fazendo, né? Nesse caminho, olhando para essas experiências, reconhecendo essa experiência do autocentramento, que é a base fundamental por onde opera, através de onde opera essa sensação de gosto, não gosto, ou tanto faz, né? Que gera apego, aversão ou indiferença. Então, a base é esse autocentramento. É um eu que tem pessoas do lado que gosta, que quero que se deem bem, admiro, respeito, reconheço. Tem aqueles que eu não quero, não gosto, quero que se dê mal. Então, mesmo as qualidades que eles manifestam, a gente tenta ver com o filtro de que não é assim tão positivo. E aqueles que são indiferentes, que passam a largo, né? Que é como se nem existissem. Então, a gente está olhando para tudo isso no caminho para reconhecer como isso está operando, e principalmente para eliminar a fonte dessa experiência, que é o autocentramento. Então, isso está tudo interconectado, não tem separatividade, né, entre essas experiências. Então, a gente vai aos poucos, olhando, ultrapassando, superando alguns obstáculos, manifestando mais virtudes, lidando com situações adversas, com pessoas difíceis, com mais sabedoria, com mais abertura, com mais compreensão. Isso tudo é parte do nosso caminho que a gente já desenvolveu. E a gente precisa reconhecer e se alegrar por isso, né? Ainda não estamos realizados completamente. Nossa, seria maravilhoso, né? Estaremos todos aqui já livres. Ainda não estamos. Então, isso ainda está acontecendo dessa forma, condicionada. E é exatamente por isso que a gente lê, estuda, pratica, ouve os professores, né? A gente ultrapassar essa forma condicionada de manifestar as nossas qualidades e virtudes. E é isso que a gente vai ver mais uma vez, né? Agora em relação à alegria empática. Página 150 do livro físico. E no livro, no Kindle, eu não sei que página é, né? Vamos abrir aqui. Tudo bem? A Alegria Empática, capítulo 6. Qualquer momento que alguém quiser falar, por favor, abra aí seu microfone e falem à vontade, tá? Alegrando-se com a felicidade dos outros. Dedicar-se à prática espiritual para cultivar a quiescência meditativa e cultivar qualidades como bondade amorosa e compaixão é certamente uma busca que vale a pena. Ter ideais e objetivos pode dar inspiração, direção e coerência à vida de alguém, mas também pode levar à ambição e à frustração de não progredir o suficiente. Portanto, é bom equilibrar esse esforço com um aspecto da prática que nada tem a ver com metas e conquistas. E uma dessas práticas é o cultivo da alegria empática, o Dita.
Este é simplesmente o ato de regozijar-se com o bem-estar dos outros. Fazemos isso frequentemente com os entes queridos, com nossos filhos e amigos queridos. Ver um cachorrinho brincando com uma bola, abanando o rabinho para lá e para cá, nos faz sorrir. Isso também é a alegria empática. Não é uma técnica budista estranha que temos que aprender como algo totalmente novo. Há uma prática intimamente relacionada a essa, na tradição indo-tibetana, chamada regozijar-se com a virtude e suas consequências. Discutirei essa primeiro, em separado, e depois veremos como elas podem convergir com facilidade para uma única prática. Na tradição Theravada, a prática da alegria empática é tão direta que é até mais difícil considerá-la uma prática. Mas ainda assim, por que não? Comece trazendo à mente uma pessoa que você conhece e que é muito alegre. Uma pessoa que normalmente parece vibrante, vívida e feliz. Pode ser um amigo, pode ser um grande religioso, homem ou mulher. O Dalai Lama é um bom exemplo de alguém que é radiante e alegre quase o tempo todo. Você também pode escolher uma pessoa conhecida ou um colega. Se você não conhece nenhuma pessoa assim, vou ter que lhe apresentar algumas. Traga uma pessoa à mente de forma bem nítida e reflita sobre as qualidades da sua vida, a leveza e o bom humor que essa pessoa traz para o lugar onde está e para as outras pessoas. Então, empaticamente, compartilhe dessa mesma alegria. Regozije-se, aprecie essa qualidade. Inicie a prática dessa maneira, permanecendo em contato com a alegria de modo bem relaxado. Essa prática não tem estágios a serem alcançados. Você apenas desfruta dela. Se desejar avançar na prática, depois de contemplar uma pessoa naturalmente alegre, passe para uma pessoa neutra. E, por fim, direcione a sua atenção para uma pessoa hostil. Traga à mente ocasiões em que essa pessoa hostil parecia de fato feliz. E se puder compartilhar com a alegria da felicidade dessa pessoa, mesmo que essas ocasiões tenham sido muito raras, sentirá uma verdadeira transformação da mente. Claro que, mesmo em se tratando de uma pessoa hostil, buscamos uma situação de felicidade que seja virtuosa ou pelo menos neutra. Há pessoas que se deleitam em infligir sofrimento aos outros. Essa não é uma alegria com a qual desejamos cultivar a empatia. E por fim, você pode expandir a prática bem amplamente. Onde quer que haja felicidade, você se alegra. É uma prática muito simples. Pouco precisa ser dito, mas isso não quer dizer que não seja significativa ou valiosa, em especial na vida cotidiana. Eu, por exemplo, assisto regularmente as notícias para ver como anda o mundo. É possível praticar todas as 4 incomensuráveis durante o noticiário, dependendo do que é apresentado. Quando vejo alguém realmente lutando pela felicidade, a resposta é bondade amorosa. Quando vejo alguém em desespero ou se envolvendo com o mal, a resposta é compaixão. E, finalmente, existem alguns programas de notícias que encerram com algo virtuoso. E nessas ocasiões, faço questão de regozijar-me quando eles focam alguma virtude. Esse é o meu momento de praticar a alegria empática, quer seja lendo jornais ou ouvindo uma história de um amigo, ouvindo as últimas travessuras de nossos políticos e assim por diante. É sempre possível responder de uma dessas 4 maneiras, em vez de responder com pessimismo, desprezo, aversão e desespero. As outras 4 incomensuráveis. As 4 incomensuráveis que só nos levam ainda mais profundo no mar de sofrimento, né? Essas 4
antagônicas, as 4 incomensuráveis que nós temos cultivado. Então, aqui a gente começa olhando para essa qualidade da alegria empática, reconhecendo na experiência do outro. Então, é bem possível que cada um de nós tenha alguém próximo que é naturalmente feliz, assim, que parece sempre estar de bem, que faz uma fala, postura, atitudes que trazem essa alegria, essa leveza, onde quer que esteja, né? Tem pessoas assim. Acho que elas estão rareando um pouco, mas ainda assim tem, né? Não sei na experiência de vocês, né? Na minha experiência, elas estão rareando um pouco, mas ainda tem. Então a gente olha para essas pessoas assim e reconhece essa capacidade delas, né? Dessa natural manifestação de alegria, essa natural forma de estar e de ver e de falar que eleva assim a energia do ambiente, né? Que traz leveza, que traz alegria mesmo, só de estar na presença dessa pessoa. E aí a gente vai ampliando, a gente reconhece isso nessa pessoa e deixa que essa experiência seja sentida em nós, reverbere em nós. A gente experimente também essa alegria de forma empática. E aí a gente vai estendendo para as pessoas. Aquelas pessoas que a gente nem sempre vê muito feliz, neutro, né? Que está mais ou menos. A gente busca e reconhece momentos em que essa pessoa também manifestou essa experiência, ou essa dimensão de bem-estar, de alegria, de leveza. E aí a gente estende um pouquinho mais para aquelas pessoas mais difíceis, mais hostis. E aí a gente vai perceber que em algum momento, mesmo essas pessoas hostis, manifestaram algum nível de alegria em alguma circunstância. E aí a gente se conecta empaticamente com essa manifestação de alegria e leveza dessa pessoa hostil, que não faz isso frequentemente, mas que, ainda que raramente, ela é capaz de expressar essa qualidade. Faz sentido, gente, para vocês? Isso é uma coisa que parece simples, mas ela também traz outras nuances das nossas relações com as pessoas, que é assim, quando a gente lida, se relaciona com alguém, a gente tem uma tendência natural a cristalizar as pessoas em algumas características, né? Como se elas fossem sempre aquilo. Então, especialmente aquelas pessoas mais difíceis, a gente tem essa tendência de engessá-la nessa característica de pessoa difícil, hostil, ranzinza ou o que for, e não reconhecer outras nuances que essa pessoa também manifesta. Então, buscar isso através desse olhar e dessa prática da alegria empática abre no nosso coração essa possibilidade de reconhecer outras manifestações dessa pessoa com a qual a gente tem uma dificuldade se relacionar, de ser ou estar na presença dela. Então, uma prática que é aparentemente simples, né? Mas que traz para a gente uma possibilidade de ampliar a nossa visão acerca das pessoas, especialmente das pessoas com as quais a gente tem mais dificuldade nas nossas relações. Então, a gente vai buscar essa característica, né, de alegria, de uma manifestação virtuosa, reconhecer e se alegrar com ela. Tudo bem? Eu vou colocar aqui, confessar o meu crime aqui bem com uma dessas pessoas, que foi o Putin. Aí eu vi uma reportagem em que o Putin estava assim, parecia uma criança, alegre, feliz, porque estava com a amante dele. Aí eu naturalmente só olhei o lado negro da história. Mas até o Putin é capaz de ficar feliz e solto. Por algum motivo, né? Esse tem um aspecto importante também, que foi falado aqui nas últimas linhas do que a gente leu. A gente vai tentar buscar, aí tem pessoas que vai ser um pouco mais difícil, porque eu não sou um ser iluminado, não consigo ter essa visão, né, gente? Então, vocês me ajudem também. A gente vai buscar as manifestações de alegria movida por ações virtuosas. Olha aí,
Será que essa ação era virtuosa ou não? Também não vamos fazer julgamento, né? Fato é que em algum momento estava ali bem, satisfeito, feliz, e talvez a outra pessoa também. Mas isso é um ponto importante, assim. Senão a gente começa a se alegrar por questões equivocadas também, não virtuosas. Aí também não vai ajudar a gente no nosso caminho. Então, é difícil, né? É difícil. Mas, Especialmente Aline, para as pessoas mais desafiadoras, assim, como políticos ou pessoas que fazem coisas ruins para outras, né? Mas é possível. Sim, Cris. não, eu estou dizendo que tem pessoas que é muito difícil a gente ver que eles se alegrarem. É como o Paulo falou, se alegra, mas se alegra por uma coisa que não é boa, né? Eu falo É. isso em relação ao meu ex-genro, né? Que ele era uma pessoa extremamente agressiva, ele dava risada com o fracasso dos outros, fazia piada. Era essa a alegria dele, sabe? De humilhar, de falar que o outro ia limpar chão. Então, é difícil algumas pessoas você ver alegria empática, a gente. Olha, é bem difícil. Não é má vontade minha, não, mas você estava falando aí, eu estava tentando imaginar o que que ele faria de alegria empática, né? Tem situações que é muito difícil mesmo. E a gente vai precisar buscar, né? Ou não também, né? Numa situação dessa, Cris, como você descreveu, aí a qualidade aqui que a gente vai trazer no nosso coração diante de uma situação de uma pessoa dessa é compaixão, né? Porque na compaixão a gente vai desejar que ele se libere dessas delusões e aflições mentais que são tão danosas para ele, que faz se alegrar com questões tão absurdas, né? E que são danosas para outras pessoas também. Não é positivo nem para ele, nem para quem está do lado, né? Então aí a gente vai olhar com o olhar, o coração e a mente da compaixão. Então isso é um exercício que a gente vai fazer nas nossas relações próximas, médias e distantes, de olhar para esses seres com as quatro incomensuráveis, né? Então, na hora que a gente está praticando, a gente vai tentar buscar assim, momentos em que essa pessoa manifestou uma alegria motivada por uma virtude, por uma coisa boa que ela fez ou que ela recebeu. E aí a gente busca. Se não encontra, a gente vai ainda com compaixão, a bondade amorosa, né? E às vezes a gente não vai conseguir encontrar. E também está tudo bem, a gente solta e vai fazendo o que é possível, né? A cada momento. A gente consegue transpor as nossas próprias visões enviesadas, né? Nossos próprios vieses, e consegue reconhecer outras nuances. Mas é prática, né? Prática. Então a gente vai seguir praticando, olhando, olhando. E aí, com isso, né, a gente está fazendo, ao longo da leitura e prática do livro, a gente está desenvolvendo justamente essas quatro incomensuráveis que são meios hábeis, né, da gente lidar, se relacionar com as pessoas, tá? Com nós mesmos e com as pessoas e os seres todos no mundo. Aí a gente vai usar todas. Então, essa é uma possibilidade da alegria empática, né? A gente está aqui contemplando esse aspecto, de olhar para a pessoa e reconhecer momentos em que ele manifestou algo de bom, que se alegrou e foi virtuoso, ou que ele recebeu também, e reconheceu aquilo que está sendo recebido e se alegra por poder receber. É simples, mas não é tão simples, né, gente? Porque olhando para nós ou para as pessoas próximas de nós, é mais fácil da gente se alegrar. Olhando para as pessoas mais desafiadoras, como todas as outras práticas, é um pouco mais difícil mesmo. Por isso a gente vai com leveza, com tranquilidade, abertura, reconhecendo o nosso progresso. A gente vai passo a passo, sem pressa e sem ficar parado. O inimigo próximo de qualquer uma das quatro incomensuráveis no budismo é um estado mental que pode surgir por engano quando você está praticando.
O inimigo próximo pode ser algumas qualidades em comum com a qualidade que você deseja cultivar, mas, na verdade, é bem diferente e levará você para outra direção. O inimigo próximo da alegria empática é a frivolidade. Ela não causa tanto mal, mas não tem a profundidade e não traz o benefício da alegria empática genuína. O inimigo distante é a combinação do pessimismo e desespero. Assim como a crueldade é o oposto da compaixão e a hostilidade é o oposto da bondade amorosa, não há possibilidade dessa mistura de pessimismo e desespero estarem presentes ao mesmo tempo à alegria empática. Eles são mutuamente excludentes. Então, esse é um aspecto importante também, né? A alegria empática, a gente vai se alegrar com ações virtuosas, meritórias, né? Não é uma alegria advinda simplesmente de questões mundanas, né? De acúmulo de riqueza ou de coisas assim, né? Ou poder, ou o que for. A gente vai se alegrar por coisas que são significativas e que podem ser de benefício para a pessoa e para outras pessoas. Então, a frivolidade, né, essa sentimento, essa alegria que surge por circunstâncias superficiais ou por causas não tão relevantes ou virtuosas, ela não é alegria empática. A gente precisa ter atenção com isso, né? Porque senão a gente vai escorregar e permanecer nessa experiência achando que está sentindo e cultivando uma ação, uma qualidade virtuosa, quando na verdade não é. Então, assim como as outras incomensuráveis, né? Com a compaixão, a gente vai ter atenção para não cair naquele estado de comiseração, né? De ficar achando que está de piedade, imaginando que isso é compaixão, quando na verdade não é. Na bondade amorosa, a gente vai ter atenção para não escorregar para o apego autocentrado, pensando que está cultivando a bondade amorosa, quando na verdade não está. E aqui na alegria empática, a gente vai ter atenção para não escorregar para essa alegria frívola, pensando que é a alegria empática, que tem raiz virtuosa, né? E meritória, quando na verdade não tem. A frivolidade não tem essa mesma característica. Então, isso é importante da gente observar. E outra coisa importante também, assim, quando a gente está muito tomado, especialmente é uma coisa boa da gente notar, quando a gente está tomado por circunstâncias na vida que são difíceis, a gente tem muita dificuldade em reconhecer coisas boas e se alegrar por coisas boas. A nossa mente se fecha totalmente na situação difícil e no obstáculo que está ali presente. E aí, como é que a gente fica, né? A gente é arrastado por essa experiência de pessimismo e desespero. A gente não vê possibilidade de encontrar alegria. É como se a alegria fosse uma coisa que não existe na minha vida. Não é nem possível de existir na minha vida. Se a gente escorrega para esse inimigo distante da alegria empática, vai ser muito mais difícil a gente reconhecer qualquer possibilidade de se alegrar ou de reconhecer, regozijar com ações virtuosas ou com escolhas que atenuam o sofrimento, né? São muitos pormenores que a gente vai olhando com gentileza, reconhecendo, para seguir cultivando as qualidades e superando os desafios e os obstáculos, especialmente as aflições mentais. Em The Path of Purification é dito que o inimigo distante da alegria empática é a aversão e o tédio. Acredito que esses são parentes próximos do pessimismo e do desespero. Então, o inimigo próximo é a aversão e o desespero, né? E o inimigo distante, aversão e tédio. O inimigo mais próximo, pessimismo e desespero. Além da frivolidade. Então, a gente vai olhar para tudo isso como uma aflição mental que é oposta a uma experiência de qualidade incomensurável,
tem uma relação próxima com outras aflições mentais. E aí, se a gente escorrega para essa experiência, a gente vai ser levado nessa teia de aflições que não tem fim. E aí a gente pode escolher cortar essa teia e reconhecer aquilo que, de positivo, de virtuoso que está presente. E se conectar com essa teia de qualidades virtuosas. Então é uma possibilidade também, dentre todas as outras, né? Tudo bem? Então, a gente vai buscar essa possibilidade, então a gente está fazendo essa prática olhando para os outros, né? Reconhecendo a ação virtuosa do outro e se alegrando com ela. Agora nós vamos ver aqui que o Lama vai trazer para a gente uma fala sobre como olhar para nós mesmos, para a nossa experiência e nos regozijarmos com as nossas próprias virtudes. Isso é muito importante. Regozijando-se na virtude. A tradição budista tibetana também fala de alegria empática, mas coloca mais ênfase em regozijar-se na virtude, que é a raiz da felicidade. Eles dizem que esse é um antídoto direto para a inveja, já que a inveja é a incapacidade de suportar a felicidade e o sucesso de outra pessoa. Observe que, na prática Theravada, o primeiro passo é se concentrar em uma pessoa alegre que não seja você mesmo. Na prática budista tibetana, de regozijar-se na virtude, é perfeitamente apropriado começar por você mesmo. Essa é uma prática tremendamente rica e muito simples. Não existe a noção de realização. Você apenas faz a prática e se beneficia de imediato. Regozijar-se, em especial em relação às nossas próprias virtudes, implica olhar para trás, para o nosso próprio comportamento, nossas aspirações e anseios, e em seguida fazer uma pausa e apenas alegrar-se quando notar que são de natureza virtuosa. Talvez você tenha praticado meditação com uma motivação pura e tenha se beneficiado com isso. Em vez de apenas seguir em frente, tome consciência de sua prática passada, reconheça que fez algo bom e delicie-se com isso. Ao atentar-se às suas aspirações virtuosas, ações e seus resultados, você não pensa: sou realmente uma pessoa fantástica. Provavelmente sou melhor, ou muito melhor do que a maioria das outras pessoas. Esse é o inimigo próximo de regozijar-se em virtude. Autoadulação, arrogância, presunção. O erro se dá através de um processo de reducionismo, em que você esquece todas as causas e condições que foram reunidas para fazer a virtude acontecer. Imagine-se, depois de um excelente retiro, em que surgiram muitos insights, você sair pensando: eu sou demais. Aposto que ninguém praticou tão bom. Na verdade, eu deveria ser professor. Quando isso acontece, você está ignorando o contexto em que suas experiências surgiram. A ajuda do professor, o apoio dos outros praticantes e tudo mais. Você reificou a si mesmo e isso é um problema. Então, aqui temos outros aspectos importantes, né? Vamos perceber assim, que tanto uma forma de praticar quanto a outra tem questões que a gente precisa ter atenção, senão a gente cai numa armadilha, assim, né? Não é uma armadilha, né? Mas a gente escorrega num obstáculo. A gente vai olhar para as nossas próprias virtudes, para as nossas próprias qualidades cultivadas e desenvolvidas, e a gente vai se alegrar, vai se regozijar por ter cultivado e manifestado essas virtudes. Só que se a gente ficar se achando, né? Me achando porque eu sou muito especial, o professor falou, eu aprendi, coloquei em prática, olha aí. E aí olha para o lado e fala: olha aí, meu colega, aprendeu a mesma coisa que eu e não está dando conta de fazer nada. Olha aí, né? A gente escorregando para uma presunção e arrogância que é uma armadilha no nosso caminho. Isso não tem nada a ver. E aí, o que está pegando também, se a gente escorrega dessa forma,
autocentramento, né? Um eu, muito importante, muito lindo, maravilhoso, e aí todo o resto já era. Enquanto o autocentramento estiver operando, a gente está ferrado. Então vamos olhar para isso. Aí nós vamos olhar e celebrar as nossas virtudes, mas reconhecendo que elas não são méritos exclusivamente meus. Tem uma gama de situações, de causas e condições que aconteceram, que propiciaram que eu desenvolvesse essas virtudes. Não fosse por causas e condições que incluem pessoas, lugares, professores, amigos, não fosse por tudo isso simultaneamente a minha presença, a minha experiência, como é que eu poderia ter qualquer virtude? Então a gente celebra as virtudes que a gente cultivou e manifesta, reconhecendo que ela é fruto de uma teia de conexões, de professores maravilhosos, extraordinários, que nos ensinam, que escrevem livros por onde a gente pode ler e continuar treinando, que vêm ao Brasil e dão palestras e retiros para a gente, que tem amigos e irmãos do Dharma que a gente se encontra e vai junto ouvir, praticar, comentar. Tudo isso são causas e condições operando para que cada um de nós esteja exatamente onde está hoje, manifestando com certeza virtudes que há 1 ano, 2 anos, 10 anos atrás a gente não conseguia manifestar porque a gente não conseguia sequer contemplar, aventar essa possibilidade de desenvolver isso em nós, né? Ou de reconhecer isso em nós. Então, celebrar, reconhecer e celebrar as nossas virtudes é fundamental. A gente precisa ter cuidado para não escorregar nessa linha tênue de se achar, né? Ficar arrogante, se achando muito importante, muito especial. Então, não tem nada de especial. A gente celebra, porque ao mesmo tempo que não tem, tem, né? Tem coisa, é maravilhoso. Mas a gente não vai se achar o mais maravilhoso do universo por isso. A gente vai reconhecer essa teia interdependente, interconectada, que é fantástico, né? Esse cada um de nós aqui, cada um de vocês, pensa na própria vida. Hoje, quando está numa situação de alegria ou de dificuldade, você consegue olhar para a situação e lidar com ela de uma forma igual ou diferente do que você conseguia há 1 ano atrás, há 2 anos ou há 10 anos atrás. É bem possível que cada um de nós esteja, né, pouco a pouco, desenvolvendo em si a habilidade, qualidades, virtudes que trazem habilidade para lidar, especialmente com as situações adversas. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Aí, às vezes, a gente pensa assim, mas eu queria ter feito, agiu assim o assado. Então, o que a gente quer, baseado nos exemplos que a gente tem dos nossos mestres, né, de grande sabedoria. Aí a gente esquece de celebrar que a gente já conseguiu caminhar bastante. Temos caminho ainda para percorrer? Com certeza que temos. Mas nós já percorremos um caminho bastante bom. E com certeza hoje, cada um de nós já manifesta qualidades e virtudes que não manifestávamos no passado. E vamos melhorar, com certeza. Aninha, Então, a- agora eu me lembrei que tem no grupo do Lama Fred, né, do Camões, então tem uma participante que estava acabada, assim, porque no trabalho dela ela acabou, é, porque a gente faz o voto, a gente planeja, né, se não deixar as coisas tomarem a gente, e ela estava se esforçando, mas até que aconteceu uma determinada coisa no trabalho dela, que ela virou o pau do coisa, saiu sapecando por todo lugar, e aí quando ela estava, ela falou, meu Deus, o que que eu fiz? Eu saí rodando a baiana e aí rompi os votos do Bodhisattva, mas dá vontade da gente ainda estrangular o outro, né? Porque fez a gente, rompeu, provocou essa coisa na gente, né?
E aí ela estava, mas aí o que os outros falam também, né? Cada um, às vezes, tem situações que são tão extremas, que, que tiram a gente do sério, né? Que não é para ser. Acho que é difícil você ter uma alegria empática ou ver alguma coisa virtuosa com essas criaturas, né? Elas estão aí como professores para testar se a gente está fazendo a lição de casa direito, mas é difícil, né? É um desafio, né? Aí a gente tem essas pessoas nas nossas vidas também, né? Tem essa colega que viveu essa situação, quando escorregou e quebrou o voto, e os professores, a gente vai renovar o voto, né? A gente vai renovar quantas vezes forem necessárias. Porque se a gente lembrasse antes, a gente não quebraria, né? Mas o ponto é que a gente tem ainda uma mente condicionada e aflita que a gente vai escorregar. E aí, quando esses seres maravilhosos, né, entre aspas, né, eles vêm mostrar para a gente onde na gente ainda tem coisa para ser trabalhada, liberada. Então, na verdade, ele não é o culpado exatamente, né? O culpado é aquela questão interna, que reside ainda firme na nossa mente, que a gente nem vê sendo acionada e já não só foi acionada, como já nos colocou em movimento. É um desafio, com certeza. E encontrar causas de alegria, né? Motivos para nos alegrar com estes seres, é um desafio também. Por isso que é prática. Por isso que é nossa prática. Se não fosse difícil, a gente já estava. Nem precisava falar muito, né? Quando a gente pratica. Rita, querida, pode falar. Sabe, se a Ana falou isso, eu acho esses rompantes importantíssimos, porque aí você consegue enxergar como é que você está se sentindo. Você falando isso agora, eu lembrei assim, de duas situações, talvez, sei lá, uma já de muitos anos atrás, com pessoas que eu rodei a baiana, mandei tomar naquele lugar aos berros. E assim, quando eu olho para isso, eu digo assim, nossa, mãe. E tenho esse parâmetro. Eu acho isso importantíssimo, porque se você não fizer isso, eu acho que assim, isso é uma forma que te ajuda a crescer, porque você vai refletir. Sabe, hoje eu não faria isso, mas de jeito nenhum, porque eu vi, né, foi ridículo no final das contas para mim, né? Então, eu acho assim, muito válido essas situações que a gente se confronta com esse rompante, com essa impaciência, ou seja lá o que for. Eu acho que não se deve reprimir isso. Na hora que surge, eu acho que é bom também soltar para ter, né? Assim, para a gente cair na real em relação a nós mesmos. É, essa é uma coisa interessante, assim, porque se a gente tiver um espaço de tempo para refletir, é bem possível que não rode a baiana de uma forma tão intensa. Pode ser que se coloque contra uma injustiça ou numa situação que você não está concordando, mas com um pouquinho mais de sabedoria, talvez, assim, com palavras mais assertivas, que não sejam agressivas, né? Que às vezes é É de isso. uma forma mais amena, Isso. né? Mas Isso eu acho. não deixando de comunicar, né? Ah, não, claro. É. Ou Às às vezes vezes também sair, né? Eu acho que às vezes a isso, não ação é uma ação forte também. Você sair da frente. com certeza, com certeza. Mas é isso, né? Enquanto a gente não consegue, não tem esse espaço para perceber e fazer uma escolha, vem de forma automática, né? E é uma coisa importante, assim, a gente reconhecer isso e liberar também, né? Porque se ficar ruminando essa história depois também não vai ajudar. Aí a gente reconhece, solta, putz, escorreguei nisso que eu não queria ter escorregado. Mas o que se fazer agora? Já foi, não tem como refazer o passado, né? Solta e continua, segue o baile. E isso fica de referência, como a Rita falou, para uma outra situação futura a gente lembra, não, aquela vez escorreguei dessa forma e não foi nada bom para mim, não achei, não fui assertiva, então agora eu vou escolher fazer de outra forma.
Não, e saber pedir desculpas também, Se for o dependendo da caso, né? situação. Isso também, né, ter essa humildade. Eu acho isso assim também muito, é, assim, algo que, né, você demonstrar essa humildade perante uma ação que você consegue reconhecer que foi incorreta, É, também é muito importante, né? é sim. Tem muitas nuances, né? Aí a gente pode usar pensando só uma parte, né? Tem a linha do tempo do episódio emocional que o Paul Ekman desenvolveu, que é muito bom para ajudar a gente a ter clareza desses episódios, assim. Não é budista, mas ajuda muito a gente observar os nossos gatilhos e as aflições mentais são mais presentes em nós e as quais a gente é mais vulnerável. O verdadeiro regozijo nas próprias virtudes é profundamente diferente da presunção, da arrogância, né, do se achar. É sempre contextualizado. Se, por exemplo, você fez um bom retiro ou se precisou sair do seu caminho para prestar um serviço, sua atenção abrange o contexto, incluindo as pessoas que o ajudaram e o inspiraram em sua busca pela excelência. Dentro desse contexto, você se deleita com a ação e com o evento. Dessa forma, sua alegria é tão limpa quanto um assobio. Esse próprio ato de regozijar-se atua como uma inspiração para impulsionar a sua prática. Pode acontecer de você olhar para trás depois de alguns meses ou anos de prática de meditação e notar: isso era terrivelmente difícil, mas agora não é mais. Você pode achar que a prática da bondade amorosa era ineficaz quando você começou. E agora, veja só, a bondade amorosa, de fato, brota na sua prática. Onde notarmos alguma melhora, alguma transformação acontecendo, podemos nos alegrar, reconhecer, prestar atenção, fazer com que esse avanço faça parte da nossa realidade. Isso pode servir de base para algum grau de confiança, ao sentirmos que a nossa própria capacidade também pode ajudar a minar a inveja. E é claro, esse tipo de alegria também é um antídoto direto contra a autodepreciação. Você reconhecer as virtudes, né, que você já cultivou e manifesta. Um antídoto direto contra a autodepreciação e contra a inveja. Mas não pare por aí. Tenha em mente que a habilidade na meditação é apenas um aspecto da prática espiritual. Também vale a pena se alegrar com a sua prática de disciplina ética. Olhando retrospectivamente para a sua vida, se você puder reconhecer o quanto era talentoso no sarcasmo, no insulto e na calúnia, mas que não age mais assim, isso é um grande progresso, é uma grande conquista. Alegre-se. Algum de nós se reconhece aqui que era muito hábil, talentoso no sarcasmo, no insulto e na calúnia? Às vezes, essa é uma forma de ser tão comum, né? Que as pessoas às vezes acham até que é qualidade o sarcasmo. Não tem qualidade nenhuma. Ele vem sempre travestido, assim. Era como se fosse um ato de divertido, mas travestido de um desejo de ferir, né? Não tem nada de positivo. Então, quantos de nós éramos talentosos nessas características aí, na calúnia, aquela fofoca, né? Não é fofoca, é só comentando. E hoje em dia não é mais, ou diminuiu, né? Pode não ser totalmente, mas já diminuiu bastante, já está caminhando. Marcele, por favor. É interessante ver que todas essas reações, né, tanto o sarcasmo quanto essas reações rompantes que a gente tem, isso está diretamente relacionado com o autocentramento, né? Tá. Quanto maior o meu rompante, naquele momento, não outro, mas naquele momento, meu autocentramento está a 1 milhão. E é por isso que as primeiras flores que o Eric fala é o autocentramento. E é por isso que ele fala também, que eu acho tão assim simples, que a gente ter mais méritos, né? A gente quer ter mais, diminuir esse autocentramento. Tá. A melhor maneira de conseguir méritos, né, de conseguir mérito, é diminuir o autocentramento.
Então, assim, quando você está na vida, você está vendo que aquele negócio está começando, se olhar bem, é o autocentramento. É interessante de ver isso. E o Exatamente. mérito está em diminuir isso aí. Essa é a melhor maneira de conseguir mérito, É. de obter mérito naturalmente. E as ações autocentradas, elas são como como é que fala? Destruidor de méritos, assim. Ah, sim. Incinerador de mérito. Então, essa é uma coisa muito séria, assim. É séria, mas para a gente levar com leveza também, né? Senão a gente fica engessado, Claro, assim. claro, claro. Como o autocentramento é a raiz de todas as nossas dificuldades. De todas. Então, olha para ele também, para reconhecer e liberar. Preciso, necessário. E é isso, como a Marcele falou. No rompante, tem uma identidade ali operando, absolutamente autocentrada, que não aceita o que está acontecendo. Que pode ser um não aceito porque é uma injustiça, ou não aceito porque não aceito, né? Tem outras questões envolvidas. O autocentramento é o nosso grande inimigo, é o que impossibilita o desenvolvimento de todas as virtudes. Então, vamos lá ver aqui. Então, a gente vai olhar para isso, reconhecer que essas experiências, né? Quanta gente era fera no sarcasmo, insulto e na calúnia, mas hoje em dia, com as nossas práticas, isso já foi eliminado ou diminuiu bastante. Maravilhoso, vamos nos alegrar pelo nosso progresso. Da mesma maneira que você reflete sobre a sua própria prática, seja de disciplina ética, samadhi, sabedoria ou compaixão, também pode observar a prática dos outros. Quando souber que alguém está indo muito bem, faça uma pausa e alegre-se com isso. Esse é um antídoto direto para a inveja. Essa é uma prática excelente para quem tem um modo ativo de vida. Há inúmeras situações, tanto na mídia quanto em nossa experiência pessoal, que facilmente despertam tristeza ou pesar. Por isso, sempre que se deparar com alguma virtude, observe esses pontos brilhantes e convide-os a fazer parte da sua realidade. Dar-nos permissão para nos regozijarmos com a virtude pode ser uma verdadeira fonte de inspiração, especialmente como uma prática engajada com o mundo. Ela é muito, muito útil. A gente vê todo o tempo nas notícias coisas difíceis, né? Mas vem também de 1 hora de notícia, talvez venha 3 minutos de uma notícia boa. Então vamos trazer isso e se alegrar, né, com isso que é apresentado como qualidades ou virtudes ou acontecimentos bons. Você pode começar essa prática com a abordagem ensinada na tradição Theravada, trazendo à mente primeiro uma pessoa alegre, depois uma pessoa neutra e, em seguida, se possível, uma pessoa hostil. Não faça essa progressão de uma forma muito rápida. Não desejamos cultivar a hipocrisia. Outro caminho é simplesmente fazer uma pausa e olhar para a sua vida. Comece assim e pergunte se existe alguma virtude presente neste momento, qualquer coisa significativa. Se houver, observe e alegre-se. Em seguida, tomando a si mesmo como exemplo, estenda essa prática aos outros, assim como é para mim, que seja para você. Alegre-se com a felicidade dos outros, bem como com qualquer esforço que eles estejam fazendo para semear as causas de sua felicidade no futuro. Olha que coisa linda, né? Alegre-se com a felicidade dos outros, bem como com qualquer esforço que eles estejam fazendo para semear as causas de sua felicidade no futuro. Então, nós temos motivos para nos alegrarmos, basta a gente conseguir vê-los, né? Nutri-los, nos relacionarmos com eles. Então, isso é muito importante. Então, assim, a gente encerra esse capítulo já curtinho. Então, como o Lama sugere no fim, olhando, a gente pode começar com uma orientação da tradição Theravada, né? De olhar para as pessoas, suavemente, gradualmente, levando o tempo das pessoas que a gente gosta, das neutras e das mais hostis, reconhecendo essas boas ações que geram méritos e virtudes e alegria.
e se relacionar com ela. E olhar para nós, a nossa experiência, reconhecer as virtudes, a nossa progressão e tudo que a gente já desenvolveu de positivo e manifesta, reconhecer e celebrar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, porque às vezes a gente tem uma tendência à autodepreciação, a sempre pensar, mas eu não sou boa, eu não fiz, eu não consegui, ainda tem tanta coisa para fazer. A gente pensa sempre lá no futuro, né? O caminho é longo e tem muita coisa para percorrer, com certeza. E aí a gente às vezes se sente um pouco insignificante, assim, um pouco, a gente se sente, tem um pouco de menos valor consigo mesmo, porque parece que a gente não consegue realizar aquilo que um monte de gente já realizou. Isso, a comparação de saída já deve ser descartada, né? Cada um tem seu caminho. E a gente não vai só, a gente vai olhar para o caminho que a gente quer percorrer para a gente ter essa motivação, né? Para seguir fazendo. Mas a gente, quando olha para o caminho que a gente já percorreu e para todas as virtudes que nós desenvolvemos, é uma boa forma de nos dar também mais motivação para seguir adiante, porque a gente reconhece que tudo que nós fizemos até aqui geraram coisas boas para a gente, uma forma de ver mais livre de viés, uma forma de agir mais livre, mais imbuída de bondade, amorosa, de compaixão. A gente vai reconhecendo tudo que nós já cultivamos em nós. E tem um outro aspecto que eu gosto muito, que o Lama Alan falou, e a gente conduz algumas vezes com relação à prática de alegria empática, com base nas orientações dele, e quando a gente reconhece as virtudes que nós cultivamos em nós, é também uma forma de reconhecer e honrar os professores que nós tivemos e temos, que nos ensinou tudo isso que nós estamos desejando cultivar e cultivando. Que eles dedicaram tempo da vida deles a ouvir, praticar, realizar, e hoje eles nos ensinam de coração e mente completamente abertos, assim, Deus ensinam simplesmente pelo desejo de que nós sejamos livres de todas essas aflições geradas pelo autossentamento. Então, toda a história dos professores que nos ensinam, que tiveram professores dele, que tiveram outros professores, que vai remontando a tempos e tempos até o próprio Buda, a gente reconhece essas virtudes nos nossos professores, o quanto eles se esforçam e se gentilmente, compassivamente, de forma altruísta, assim, transmitem isso tudo para nós e a gente pratica, né? A gente pratica. E aí a gente tem melhoras, a gente progride. Então, reconhecer a nossa prática, o nosso progresso, é também uma forma de reconhecer e honrar tudo isso que esses professores todos nos ensinam. Então, quando a gente acha, né, se menospreza, tem essa autodepreciação, é como se a gente não estivesse reconhecendo tudo que nós mesmos já fizemos, com base em tudo que a gente já recebeu dos nossos professores. Como se isso não tivesse tanta importância assim. Então, é muito importante que a gente reconheça. E reconheça nessa relação, né, nessa trama de múltiplos seres ao longo dos tempos, se apoiando, se ajudando, até que nós aqui tivéssemos acesso a esses ensinamentos, a esses professores, e estivéssemos nós aqui juntos, também nos apoiando, nos ajudando, ouvindo e praticando, para desenvolver em nós essas mesmas qualidades e virtudes que nós admiramos nos nossos professores. Então é esse o caminho, né? A gente vai reconhecendo em nós também. Tudo bem? Reconhecer e celebrar. Então, vamos dedicar os méritos do nosso estudo de hoje. Compartilhar aqui as preces. E aí, reconhecendo o nosso movimento, tudo de bom que nós fizemos, o tempo que nós dedicamos à prática do Dharma, a ouvir, praticar, contemplar. Tudo isso gera méritos. São ações meritórias que geram benefícios para o nosso próprio caminho, para o caminho de todos aqueles para os quais nós dedicamos os méritos que nós cultivamos juntos. E agora, então, a gente dedica a todos os seres, nas 10 direções,
esses méritos possam se multiplicar, alcançar o caminho de todos, ajudando-os na liberação do autocentramento, das aflições mentais e de todo sofrimento. E que eles sejam também como sementes plantadas nas nossas vidas futuras, para que nós tenhamos sempre a oportunidade de nos conectarmos e praticarmos o Dharma, a liberação de todas as aflições e sofrimento, em nosso benefício e, principalmente, que sejamos meio de ajudar a todos os seres a liberarem seus próprios sofrimentos. Dedicação de méritos, por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. E do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adjenho Duda, Uvendra Lama do Vyune, Doati Kemalupá, Dei Salagopá, show! Muito obrigada, queridos e queridas. Estou passando o tempo. Obrigada, Aline. Obrigada, Obrigada, Aline. Um noite. beijo no coração de todos, viu? Beijo. Igualmente. Beijo, Beijo. tchau. Boa noite.